bem-vinda, bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada do Descomplica PharmaCast. A gente está aqui para produzir conteúdo que ajuda na sua estratégia, mas também na sua prática, no dia a dia da sua farmácia, da sua drogaria. Eu sou Viviane Massi, jornalista, produtora de conteúdo. E aqui ao meu lado tem Luiz Marins, que está me acompanhando aqui nessas gravações como um co-host aqui do podcast. Marins, obrigada pela sua companhia e obrigada pela presença aqui. Obrigado, Márcia. E olha, esse podcast aqui para mim vai ser um desafio. Duas feras na comunicação. Imagina estar ao seu lado e ao lado do nosso convidado, né? Mas eu não sei se eu concordo. Eu vou aprender muito hoje aqui nesse podcast, tenha certeza. Eu não sei se eu concordo, porque a gente convive há muitos anos. Não. Pelo menos aí uns 20 anos. Mas você sabe e você é um excelente comunicador. Então eu não vou concordar com você, vou ser obrigada a discordar. Mas eu vou aprender muito. Hoje eu estou mais aqui como ouvinte do que participante. Eu estou muito aqui na expectativa de aprender muito hoje aqui. Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar sobre comunicação. Vou apresentar o nosso convidado. A gente recebe aqui hoje Tiago Nunes. Tiago é comunicador, mentor de comunicação e oratória, palestrante e host do Ative Podcast. Há mais de 12 anos comunicando em rádios, canais digitais e palestras. Estamos na mesma área, eu também sou aqui apaixonada por comunicação. Tiago, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, Luiz, Viviane, a todos. Um prazer estar aqui, fiquei muito honrado com o convite, ainda mais para falar sobre um tema que eu amo, você também, Luiz, e vai ser um prazer compartilhar conhecimento aqui e aprender junto também. Somos jornalistas. Isso. Eu, Tiago. E a gente está aqui hoje para provar por A mais B que a boa comunicação pode mudar os rumos de uma venda, pode mudar os resultados do seu negócio, o desempenho da sua empresa. Certo, Tiago? Com toda certeza. Comunicação, algumas pessoas dizem que é habilidade milenar. Então, ela vem de centenas de anos atrás e, com toda certeza, mesmo em tempos de inteligência artificial e tudo isso que a gente tem visto, não vai mudar. Comunicação é a principal habilidade para você ter sucesso nos seus negócios, na sua vida pessoal e tudo que você colocar à mão. Mudam os veículos, muda a forma como a gente se comunica, Totalmente. Mas a necessidade de se comunicar, ela não muda nunca. A gente tinha lá, como você diz, né, milhares de anos atrás, uma comunicação que era uma comunicação rudimentar e hoje a gente tem altas tecnologias, a gente tem inteligência artificial escrevendo por nós, mas eu acho que ainda assim a gente precisa olhar para a nossa comunicação, para como a gente se comunica. Não dá para deixar de lado isso. Pelo menos eu ainda não vi ninguém falando por mim, ainda. Sim. Tenho até medo, mas assim, não vi. Na verdade, é um problema quando alguém fala por nós. Se você não comunica muito bem o que você faz, você que é dono de uma empresa, se você não comunica bem o que a tua empresa faz, o teu produto realiza, alguém vai falar dele por você. E aí, não sei, vocês e quem está assistindo a gente, eu não confiaria totalmente aos outros para falar do que eu faço, do que eu ofereço. Claro que a prova social é muito importante, mas eu tenho que garantir que a minha mensagem está sendo bem comunicada. Gente, mas eu não sei vocês, eu tenho ficado assustada com os vídeos que eu tenho visto na internet, no TikTok, no Instagram, de inteligência. Tem um perfil que ele cria a Rainha Elizabeth. Sim. Né? E fala como ela... Mas é muito voz, né? Real, Sim. É muito real. Então é perigoso. Perigosíssimo. Porque a qualquer momento pode aparecer a nossa imagem, Fato. com palavras na nossa boca. Sim. E a gente está exposto a isso, a esses riscos, porque também tem muito risco, concorda? Com certeza. Inclusive, até o movimento da boca, o tom de voz nesses vídeos feitos por IA são perfeitos. Então, se você não se posicionar e não mostrar quem é você de fato, alguém vai fazer isso por você. E aí é muito perigoso. Tem até um fato interessante. Recentemente, um jornalista que tem um programa na rádio, diariamente, ele teve um problema na voz. Sim. E teve impedido de poder fazer o programa. Então, ele passou a digitar o texto e a inteligência artificial fez uma voz idêntica dele para poder fazer a transmissão pelo programa. Sim. Se eu não me engano, tem um cantor antigo, me falha a memória agora qual cantor, mas estão projetando um álbum novo, como se fosse lançado agora, completamente feito por inteligência artificial. Porque tem muitos áudios dele cantando, muitas composições, é um cantor famoso. E agora a IA está reproduzindo a voz dele para ter um lançamento com a voz idêntica daquele cara em tempos atuais. Tudo isso feito com IA. Tiago, antes de a gente entrar aqui no nosso setor, que é farmácia, e eu preparei várias questões, Sim. Queria só polemizar um pouquinho mais, Claro. perguntando se, como um profissional de comunicação, você vê
muitos riscos, você vê muita ameaça para a comunicação com a explosão da IA, com a explosão da comunicação digital, dos recursos digitais? Com a ascensão da IA, eu vejo risco para quem não se comunica. Ou para quem terceiriza completamente a comunicação para roteiros feitos somente com a IA. Eu uso roteiros para IA, para conteúdos, para palestras, mas uma experiência recente que eu tive, eu fui para uma palestra e na hora do slide aparecer na tela, deu um problema, tecnologia vai falhar. Então, se eu não dominasse completamente o meu tema, se eu não tivesse uma habilidade de comunicação, eu teria passado um sufoco tremendo ali. Então, os grandes riscos da IA, eu não diria que estão ligados a você não saber se comunicar, é você confiar somente nela e não desenvolver a própria capacidade. Eu teria passado um problema grave na frente de 300 pessoas se eu não soubesse falar bem e confiasse 100% na inteligência artificial. Então, eu acredito que o risco vai estar em quem terceiriza 100% a comunicação para IA ou para qualquer ferramenta. Independente de qualquer coisa, sempre vai haver um momento em que você vai ter que falar, num a um, em uma mesa como essa. Imagina se eu sou convidado para um podcast e eu chego aqui completamente pautado num roteiro de IA. E aí eu coloco meu telefone aqui para garantir. Aí o telefone acaba a bateria, acontece alguma coisa. O que eu faço aqui na mesa? Então o risco está mais ligado a você terceirizar a sua responsabilidade de se comunicar. Eu acredito que nunca vai ser uma habilidade descartável. Você saber falar, saber improvisar. E isso vem, obviamente, de um primeiro momento que é dominar o seu tema. Se você não domina o seu tema, precisa primeiro dominar. Domina o seu tema, agora aprenda a comunicá-lo. A IA pode te ajudar, mas ela não pode ser a base da sua comunicação, eu diria isso. Outro dia eu escutei uma frase que eu acho que resume bem o que você disse agora. A frase é o seguinte: cuidado para não terceirizar tudo para IA, porque pode não sobrar nada de você. Eu achei essa frase incrível. Não, e é verdadeira. Sim. É verdadeira, né? Marins, como comunicador, como um bom comunicador que você é, o que você acha desse boom de IA, de tecnologia? Você acha que isso vem impactando a comunicação humana? Sim, eu não tenho dúvida. Eu concordo muito com o Thiago. O conteúdo é fundamental. Sim. Eu acho que antes da IA, a gente tinha outras ferramentas, outras tecnologias que aprimoraram muito a comunicação. Hoje a gente está falando de IA. Daqui a talvez 2, 3 anos, a gente vai estar falando de outra forma, outra metodologia. Você falou no início da sua fala aqui, muda a forma. Antigamente, no início, a gente está falando de pergaminho. Sim. Depois de pergaminho, né, veio a escrita, veio mudando. Né? Quando se falava, né, em smartphone, começou, olha que revolução, quanta coisa a gente achava. E hoje nada mais surpreende a gente. Então, eu acho que o conteúdo é a essência. O resto vai ser acessório. A IA ou outras ferramentas serão acessórios, mas a essência jamais pode ser perdida. Luiz, eu posso pegar essa frase emprestada para usar futuramente? O conteúdo é a essência e o resto é acessório? Porque eu acho que isso sintetizou muito bem. De fato. Vou usar em palestra e vou dar o crédito. Mas por isso que é bom estar em mesas como essa. A gente aprende. Eu gostei muito dessa frase. O conteúdo ele é a essência. O resto é acessório. Você sintetizou de forma plena o que eu penso sobre IA. Beleza, muito bom. Tiago, esse programa ele é voltado para o varejo farmacêutico. Sim. O nosso público prioritário, é claro que o conteúdo que a gente conversa aqui ele é útil para muita gente que não é do farma, para muitas empresas que não são do farma, mas a gente foca em quem é do farma. E geralmente o consumidor, você como consumidor de medicamentos, você vai à farmácia para comprar os seus medicamentos. Então a gente diz que o medicamento é a categoria destino. É claro que eu vou à farmácia também para comprar eventualmente uma maquiagem, um dermo, mas na maioria das vezes eu vou à farmácia para comprar um medicamento. Que técnicas de comunicação você sugere para o balconista para o momento desse atendimento e para que ele possa agregar outros produtos, além do medicamento que esse consumidor foi buscar? Legal. Acredito que a gente tem que partir do pressuposto de que pessoas, elas sempre vão ter uma inclinação para comprar algo, principalmente diante de uma necessidade. Mas essas mesmas pessoas sempre vão detestar perceber que estão sendo convencidas a comprar algo. Então, a principal técnica de comunicação que eu sugiro para esse momento de aumentar o ticket, agregar novos produtos, é dedicar um tempo para se conectar com essa pessoa. Então, para isso, eu sugiro, por exemplo, perguntas abertas. Perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não. Então, ao invés de você está sentindo tal coisa,
Me conta um pouco do que tem acontecido, como é o seu estilo de vida, me fala um pouquinho da sua rotina, o que você está buscando com esse medicamento, porque toda a informação que vem do outro para você é uma informação que você pode usar logo em seguida para convencê-lo. É muito mais fácil você convencer alguém pautado no que ela está te fornecendo de informação a respeito de rotina, perfil, consumo, do que você tentar adivinhar o que vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, se eu sei que tem uma pessoa, como farmacêutico, eu devo entender um pouco de rotina, do que aquela pessoa precisa, do que é interessante tomar, como vitamina e tudo mais. Se eu percebo na fala daquela pessoa um estilo de vida que conecta com a vitamina X, eu posso focar mais nessa vitamina. Não faz sentido eu oferecer uma vitamina C para quem está precisando de uma vitamina D. Então, o ponto de partida é entender o que essa pessoa faz, o que ela vive. Para isso, eu sugiro primeiro perguntas abertas. Num segundo momento, eu sugiro similaridade. A similaridade não é exatamente para convencer essa pessoa, mas são pontos em comum entre você e a pessoa para que ela confie mais em você. Então, se eu, como balconista, como atendente, estou me conectando com a pessoa, ela fala, não, na minha rotina, eu gosto de caminhar pela manhã, aqui no calçadão. Eu falo assim, caramba, eu também, que horas você caminha? Geralmente eu vou ali 8 da manhã. Ah, não, eu vou às 9. São coisas da sua rotina que conectam com aquela pessoa e nesse momento, nessa sensação de similaridade, no subconsciente da pessoa vai acontecer o quê? Caramba, eu me pareço com essa pessoa, então eu posso confiar no que ele vai me sugerir, porque nós temos pontos em comum. Essa é uma das práticas que eu mais aplico no dia a dia com os meus clientes, com potenciais clientes. Eu busco a qualquer custo pontos em comum da minha rotina com a rotina dessa pessoa para que ela confie mais em mim. E alinho isso com perguntas abertas. Então, eu estou me abastecendo de informações e me conectando emocionalmente. A partir daí, as defesas dessa pessoa já baixaram para você. Ela já vai ter uma tendência maior a confiar no que você sugerir. O grande problema é sugerir sem um pressuposto. Ah, eu acredito que isso aqui faz mais sentido para você. A pessoa pode pensar, mas acredita por quê? Você nem me conhece. Você nem sabe o que eu vivo, o que eu faço. Agora, quando você pergunta antes, se conecta, mostra que tem similaridade, a pessoa já vai te ver como uma pessoa mais provável a convencê-la, porque vocês têm pontos em comum. Eu começaria por esse ponto aí. O varejo, ele tem uma questão que é a agilidade. Eu acho que precisa existir, até por parte do balconista ou do farmacêutico, uma sensibilidade para entender até que ponto ele vai prolongar aquela conversa sem impactar, por exemplo, uma fila de espera, um atendimento. Sim. E a gente estava falando até num podcast anterior que hoje a farmácia ela atende 5 gerações. Do mais novo, né, do jovem, do 20 e poucos anos, até o 80 mais, o idoso. E cada geração exige uma maneira diferente de comunicação. Claro. E isso também, na sua opinião, deve ser levado em consideração? Com certeza. Tem um exercício e eu sugiro que a gente faça aqui rapidamente. Esse exercício depois eu vou mostrar de onde ele veio e também a importância de você ter repertório para adaptar na sua comunicação. Sugiro que vocês façam assim comigo, um sinal de ok. Pode fazer aí com a mão. Você que está em casa pode fazer também. Não precisa apertar. Digamos que o polegar somos nós. Os 4 dedos restantes são os tipos diferentes de pessoa que a gente vai lidar no dia a dia. Então a gente se conectou com a primeira pessoa e essa pessoa se parece conosco. Então, legal, aqui vai dar um match, digamos assim. Aí o termômetro da nossa comunicação vai estar aqui no cantinho da mão. Então a gente se conectou com alguém parecido com a gente. Aperta aqui no cantinho da mão e vê se está agradável. Está macio. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque a gente tem uma comunicação parecida, o nosso perfil se conecta. Agora, vem um outro tipo de pessoa. E aí a gente não adaptou a comunicação. Aperta aqui novamente. Mudou a textura? Mudou. Ficou mais enrijecido. Exatamente. Então, se a gente não adaptou a comunicação para esse segundo perfil de pessoas, já deu um ruído na comunicação. Agora, a gente ainda não adaptou a comunicação e vem um terceiro tipo de pessoa. Aperta aí. Nossa, muito. Mudou muito ou pouco? Muito. Muito. Ou seja, quando a gente não adapta a comunicação, se vem uma pessoa muito diferente, a comunicação fica com um ruído tremendo. Agora, se vocês tiverem coragem, coloca no mindinho aí e aperta aí para ver. Completamente enrijecido. Então, isso que você falou, Vivi, é muito importante. Comunicar é agir como um verdadeiro camaleão. Quem é a pessoa que vai me ouvir? Eu preciso mapear o perfil dessa pessoa e saber o que eu vou falar. Naturalmente, eu acredito, lidando com pessoas mais idosas, eu tenho avó, enfim. Pessoas idosas, por vezes, gostam de conversar um pouco mais. Então, faz sentido nessa pessoa dedicar um pouquinho mais de tempo.
Eu perguntar um pouco mais, demonstrar um interesse maior. Pessoas mais jovens, a geração Reels, Shorts e vídeos curtos, querem entrar, comprar e sair. Então faz sentido eu ser muito direto ao ponto. Então essa adaptação do discurso com base nessa ilustração, de fato faz toda a diferença. E isso vai fazer com que essa pessoa volte também para comprar. Porque se eu sou uma pessoa mais assertiva e eu sei que naquela farmácia eu sou atendido rápido e vou embora, eu vou querer ir lá sempre. Porque lá o meu problema é resolvido, ninguém me enrola e eu ganho tempo. Se eu gosto de conversar mais, eu chego lá e as pessoas me ouvem um pouquinho mais, eu vou querer voltar lá sempre. E não é pelo preço, não é pela estrutura, é por me sentir bem naquele lugar. Então, comunicar também é entender de gente. Como que eu faço essa pessoa se sentir bem na minha presença? E aí você tem que avaliar a linguagem, o tempo que você dedica a essa pessoa, a assertividade ou a complexidade da conversa. Isso pode fazer total diferença no retorno do seu cliente na sua farmácia também. Até porque não sou exatamente do nicho farmacêutico, mas eu acredito que farmácia, em via de regra, por vezes o melhor marketing da farmácia é a proximidade. É a que está aqui perto. Eu não vou na outra lá, tem aqui perto. Geralmente a gente nem pesquisa tanto preço na farmácia. A minha geração, por exemplo, vai na mais próxima e resolve. Então o que vai fazer a pessoa voltar na minha farmácia? É só o preço? É só o produto? Ou é a sensação que eu tenho ali? De me sentir bem, me sentir acolhido, ou resolver o meu problema rápido, ou ser ouvido. Isso tudo faz parte de um mapeamento para entender como eu faço essa pessoa voltar no sentido do que ela sente na minha presença aqui dentro. Agora, o preparo da equipe para essa comunicação versátil, digamos assim, é um grande desafio. De Marins, que é um administrador, faz gestão de pessoas, porque fazer com que a equipe alcance essa necessidade, né? Chegue a essa performance, melhor dizendo, é um desafio para as farmácias. Porque as farmácias, Thiago, têm muita dificuldade em contratação, em encontrar bons profissionais. A rotatividade é muito grande. Viviane, assim, nessa recolocação da mão de obra, hoje você tem pessoas que são mais jovens trabalhando. Essas pessoas, é uma percepção, têm dificuldade de serem ouvintes. Da mesma forma que você falou, como consumidor, que ele entra, quer ser atendido rápido e ir embora, às vezes, quando você tem dentro da sua equipe, de recursos humanos, uma pessoa mais jovem, ela também não tem essa sensibilidade de ser ouvinte. De fato. Ela quer agilidade, muitas vezes, do outro lado lá, a pessoa quer mais atenção. Então, hoje, essa questão de mão de obra, de qualificação, que não basta só ter aptidão técnica. Você também tem que ter a questão comportamental. Isso é um grande desafio hoje para as empresas, para depois você começar a fazer a questão do treinamento, que é uma outra deficiência que a gente percebe na maioria das grandes empresas hoje do mercado. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje, até pelo turnover de funcionários, mas também da falta de treinamento. Mas é fundamental para você entender o perfil de cada cliente que você tem. Concordo com você. Daí, de fato, vem a relevância do treinamento da equipe. Eu sei que é muito complexo. Tempo também para parar, para treinar toda a equipe é uma complexidade grande. Eu apliquei alguns treinamentos recentes em imobiliárias, empresas de consórcio também. E é um desafio geral, as pessoas saberem identificar o perfil comportamental do outro para saber como comunicar. Mas tem aumentado a necessidade de você entender isso. Porque na prática você vender, convencer, enfim, tem tudo a ver com o comportamento humano, cada vez mais, e conexão. Inclusive, voltando um pouco na questão da IA, eu acho que o que vai diferenciar, acredito que o que vai diferenciar as pessoas que usam IA e se comunicam bem é o poder de conexão. Você saber se conectar emocionalmente com o outro vai te diferenciar das pessoas que apenas têm roteiros prontos e falam o que tem para falar. Então, eu sei que é complexo, mas de fato é muito necessário ter esse tempo de treinamento, de capacitação. Os mais jovens aprenderem a ouvir e os mais velhos que têm um hábito conversacional um pouco maior, porque lá antigamente não tinha rede social. Era mesa de café. Vamos conversar, sentar aqui e bater um papo, uma prosa. Então, os mais velhos também entenderem que a geração mais nova não é mal educada, às vezes, por falar pouco. É o hábito. Sabe? É o perfil comportamental. A geração mais sênior, ela não pode se desconectar das tecnologias. Totalmente. É porque, assim, você tem neto, se você sai, né, do ambiente deles de tecnologia, você acaba se isolando. Cada vez você vai ficando mais isolado. Então, você não precisa entender de toda a tecnologia, mas o básico, né? Que às vezes você tem uma pessoa que é resistente à utilização de tecnologia e você vai ficando, se afastando, né, com a geração mais nova. Então, para que você não haja essa perda, haja sempre uma troca, tem que estar nas duas partes, né? O mais jovem entendendo. Totalmente. E a geração mais experiente também procurar entender um pouco das novas tecnologias, né? Sim, concordo.
O Ricardo Valdetaro, até vou colocar o link aqui para vocês, acho que ele encontrou uma boa solução na farmácia do Ricardo Valdetaro é proprietário da farmácia do Leme, uma farmácia independente que tem em Copacabana, que é referência, tem 93 anos. Eu fiz essa pergunta para o Ricardo. Eu falei, Ricardo, a gente tem hoje tantas gerações passando pela farmácia, como é a comunicação? Como você consegue preparar a tua equipe para se comunicar com todos esses públicos? E ele me respondeu, eu também tenho funcionários de todas as idades, todos os perfis. Então, ele tem o idoso, ele tem o jovem, enfim. E aí, eu acho que essa conexão, ela acaba acontecendo naturalmente. Sim. Porque se você tem um idoso que está atendendo outro idoso, a tendência de eles se conectarem com mais facilidade é maior. De fato. Isso tem tudo a ver com o gatilho de similaridade. Visualmente, fisicamente, a nível do intelectual, eu me conecto melhor com essa pessoa, então aqui pode ser que eu seja melhor convencido. Pode ser que haja uma resistência de um perfil mais sênior, de confiar num perfil mais jovem para uma potencial venda de vitamina pela qual eu não estava procurando. Agora, quando eu me coloco naquele lugar, olha, eu sei do que você está passando, porque eu também passo por isso, algum conhecido passa e eu resolvo isso assim. Então, quando eu coloco, tem um termo chamado skin in the game, eu tô com a pele no jogo, eu sou igual a você, eu passo por isso também. Então, essa estratégia faz muito sentido. Ter diferentes gerações no seu quadro de funcionários para poder atender as diferentes gerações que vão aparecer ali, por conta do gatilho mental da similaridade. Você falou em gatilhos mentais, eu vou até antecipar a pergunta que eu quero fazer para você sobre gatilhos mentais. Explica para quem está assistindo a gente o que são os gatilhos mentais e quais seriam, na sua opinião, os mais eficientes no balcão de uma farmácia. Gatilhos mentais, também conhecidos como viés cognitivo, são termos, palavras, informações que você coloca e geram percepções no outro. Por isso, gatilhos mentais. É como você falar algo que ativa um gatilho intelectual no outro para que você consiga o teu objetivo. Por exemplo, quando você me apresenta, Thiago, comunicador, há 12 anos trabalhando com comunicação, host do Ativo Podcast. Isso, de certa forma, é um gatilho de autoridade para que a audiência perceba, olha, caramba, o convidado aqui tem um lastro, tem uma procedência. Isso é um gatilho de autoridade. O tempo de carreira, resultados que já teve. Então, quando alguém ouve um pouco da minha experiência, sem me conhecer, mas sabendo do que eu já vivi, ela já começa a se preparar para entender que eu sou uma autoridade no que eu faço. Isso é um gatilho mental de autoridade. Só resumindo para entender como é que funcionam. Em um balcão, quando a gente fala de vendas, os gatilhos que eu mais gosto são prova social, similaridade e reciprocidade. O que seria a prova social? Olha, isso aqui que você está passando, eu entendo bem, porque pelo menos 5 clientes só nessa semana vieram aqui com esse problema, tomaram isso aqui e resolveu. Quando eu mostro que a sociedade está adotando e curtindo e aprovando, é uma comprovação social de que aquilo dá certo. É como o efeito manada. Se todo mundo está fazendo e está sendo bom, naturalmente faz sentido eu fazer também. Olha aqui, está comprovado socialmente que isso dá certo. Então, olha, pelo menos 9 a cada 10 clientes vêm aqui, adotam isso aqui e fica legal e dá tudo certo. Isso é um baita gatilho de prova social. Olha, pelo menos nessa semana, pelo menos umas 10 pessoas levaram e está fazendo muito sucesso. Essa vitamina aqui, prova social. Reciprocidade é quando você entrega algo antes para ter de volta. Muitos players no digital fazem isso. O que são essas aulas gratuitas que os grandes experts dão para vender um curso no final? Um baita gatilho de reciprocidade. Primeiro eu estou te entregando algo, eu estou te dando algo para que futuramente você queira ou sinta um desejo de retribuir aquilo que você recebeu primeiro. No balcão, como é que você consegue dar um gatilho de reciprocidade? Com atenção, com interesse. Um interesse genuíno no que a pessoa quer, no que ela precisa, fazendo perguntas. Poxa, eu estou dedicando a minha atenção a você. Naturalmente, essa pessoa vai se sentir impelida a retribuir aquela atenção. Inclusive, hoje mesmo, vindo para cá, uma pessoa me abordou para vender bala e eu comprei. Eu realmente queria a bala, não foi para fazer favor nem nada. Falei, olha, eu quero. Quanto é? Comprei a bala e a resposta dele para mim foi o seguinte: muito obrigado pela sua atenção e simpatia. Então, eu não entreguei apenas o meu dinheiro ali, comprando do cara. Eu dediquei alguns minutos para falar, tudo bem, cara? Quero sim. O que você me indica aí? Qual é a melhor bala? Qual que tá saindo mais? Aí ele conversou comigo. Falei, geralmente você tá aqui sempre, cara? Niterói, Rio, Niterói. Não, geralmente eu venho do Rio. Eu dediquei segundos de atenção.
E o obrigado daquele cara não foi obrigado por comprar, foi obrigado pela sua atenção e pela sua simpatia. Então, reciprocidade também funciona muito. E como eu disse agora há pouco, similaridade. Se eu dedico alguns segundos ouvindo a pessoa, encontro um ponto de conexão e cito, caramba, que legal, eu também. Olha, eu tô tomando tal remédio. Já tomei esse remédio, foi muito bom, né? Legal, me fez muito bem. Como é que tá lá? Tá fazendo sentido para você? Ah, você tomou também? Isso é um ponto de conexão. E faz com que a pessoa confie mais em mim. Então, inicialmente, para não ficar muito complexo, eu apostaria em prova social, que é, olha, muitas pessoas estão tomando e tem sido muito bom. Opa, muita gente está tomando e tem sido bom? Então faz sentido eu comprar. Reciprocidade, que é dedicar atenção, é entregar algo. Uma amostra grátis, por exemplo, é reciprocidade. Aqui, leva essa aqui, ó, amostra grátis. Testa lá e depois você me conta. A pessoa ganhou um presente antes de comprar. Vai ser ativado nela o gatilho. Poxa, fui bem recebido, ganhei um presente, vou voltar ali para comprar. E a similaridade. Pontos em comum para que a pessoa confie mais em nós. Espero que faça sentido isso aí. Não, fez todo sentido. Todo sentido, Todo sentido. Bom, nessa temporada temos quadros novos. Legal. E agora nós vamos ao quadro Balcão da Vida Real. Tiago, eu tenho uma situação, um problema aqui para você resolver pra gente. Maravilha. O remédio que não funciona. Isso é muito comum. Isso é muito comum nos clientes de farmácia. Muito comum. Olha, o princípio do tratamento mais assertivo é o diagnóstico correto. Sim. Quando você tem um diagnóstico, você resolveu 50% do problema. Maravilha. A dificuldade maior é quando você não tem um bom diagnóstico. Aí você fica tateando, né? Sim. E aí você às vezes toma um medicamento de forma equivocada. Então, quando a gente tem lá a identificação lá do médico, do profissional, ele consegue identificar o diagnóstico, 50% está resolvido. Maravilha. Os outros 50% dependem de muitos fatores. Muitos fatores, inclusive da responsabilidade do adesão ao cliente. tratamento, compreensão correta de como tomar aquele medicamento. Por isso, a explicação no balcão da farmácia é muito importante, porque muitos médicos não dão uma orientação. A maioria, quando você vai, eles não orientam. Você tem que tomar de manhã. Tem medicamento que você tem que tomar de manhã. Tem medicamento que as pessoas ainda têm a cultura, isso faz mal, vou tomar antibiótico com leite. Caramba. Eu tenho que tomar na hora, não pode tomar antibiótico com estômago vazio. Então são coisas que o farmacêutico... É mito mesmo? É mito? É mito. Porque eu ouvi a vida inteira que antibiótico é com leite, porque é pesado, o estômago pode prejudicar olha e tudo só, mais. Isso aí por isso que existe na farmácia o profissional responsável técnico farmacêutico. Caramba, muito bom saber. Quem entende de farmacologia e os médicos não têm o mesmo conhecimento de farmacologia que o farmacêutico tem. Sim. Então ele sabe que aquele medicamento você tem que tomar em jejum, aquele é melhor você tomar à noite. Perfeito. E medicamento que eu aprendi se toma com água. Não se toma com suco, nem com leite, nem com nada. É aquele mito Mas do isso manga é com leite faz mal, história. né? Manga com leite faz mal também. Mas alguns medicamentos, eles devem ser tomados, por exemplo, ou antes de uma refeição, ou após uma refeição. Perfeito. Eu venho percebendo uma mudança muito grande na classe médica. Eu não quero falar mal dos médicos. Os médicos mais jovens, acho que já entenderam que precisam praticar um atendimento humanizado. Perfeito. Mas a gente ainda tem muitos médicos cuja comunicação é ruim. Então, eles prescrevem o medicamento, entregam, a pessoa vai embora e aí vem a farmácia, vem a importância dessa comunicação no balcão. Porque a partir do momento que o balconista ou o farmacêutico explica como usar aquele medicamento, que cuidado tomar, quais possíveis interações podem acontecer ou quais possíveis reações adversas podem acontecer, aí a gente minimiza a chance daquele remédio não funcionar porque ele está sendo utilizado adequadamente. Mas a história é a seguinte. Legal. Uma cliente chamada Dona Marlene, 62 anos, chega à farmácia visivelmente chateada e fala de forma apressada com o balconista. Abre aspas. Moço, eu comprei esse remédio aqui semana passada e não adiantou nada. Eu estou tomando e minha pressão continua alta. Eu quero outro, porque esse não presta. Fecha aspas. Tiago, como resolver esse problema tendo como base a comunicação com a Dona Marlene? Maravilha. Primeiro passo indispensável é, de alguma forma, fazer com que a Dona Marlene nos forneça informações para que, possivelmente, ela mesma responda para si o porquê não está funcionando.
Como a gente disse aqui, são muitas variáveis. Será que a dona Marlene está tomando o medicamento da forma certa? Será que ela está se alimentando da forma correta? A gente tem que entender que talvez a dona Marlene possa omitir algumas informações, tá tudo bem. Mas o primeiro passo é fazer perguntas. Sério, dona Marlene? Caramba, mas me conta um pouco, com que frequência a senhora está tomando? A senhora está com a cartela aí? Começou a tomar que dia? Então o balconista, tendo conhecimento daquele medicamento, como ele funciona, ele pode verificar a cartela desde quando começou a tomar. Naturalmente pode ser que tenha um comprimido demais ali. Então ele já pega para entender sempre de uma forma afetiva, mas pergunta, por exemplo, dona Marlene, como é que tá a frequência? Tá tomando no horário certinho? Tô, mas que horário que é? Poxa, dona Marlene, mas às 2 da tarde tem que ser antes do almoço. Então, o ideal é que você comece fazendo algumas perguntas para entender como está o uso daquele medicamento, para que a própria dona Marlene, se ela estiver fazendo algo errado, ela responda para si. Não, realmente, eu vim aqui, mas pode ser que não esteja funcionando porque eu estou fazendo algo errado. Então, fazer essas perguntas diagnósticas vai fazer muito sentido. Num segundo momento, eu diria que faz sentido você utilizar um pouco do gatilho de prova social também. Dona Marlene, mas a gente tem que investigar, porque olha, esse remédio aqui, pelo menos 9 a cada 10 pessoas têm um resultado muito bom. Tem certeza que está tudo certo, está fazendo o uso direitinho? Porque ele é muito indicado. Ele é o mais indicado. Ele é o medicamento que mais sai, por exemplo. Isso aqui também é um tipo de gatilho de prova social. Esse é o medicamento que mais sai aqui. Até chegar um momento em que a dona Marlene pode garantir que está tomando certo, ou, de certa forma, ela pode mesmo. Quem sabe? Pode não estar tomando certo, mas pode ser que esteja. Então, eu começaria fazendo perguntas e utilizaria imediatamente o gatilho mental da prova social. Caso a dona Marlene insista que ela está tomando certo e não está fazendo sentido, aí já entra numa comunicação mais afetiva para que você consiga, de fato, solucionar o problema dela. E aí, eu trago até uma questão. De fato, com a experiência de vocês em farmácia, em via de regra, os pacientes, os usuários dos medicamentos, eles estão de fato tomando certo, estão culpando o medicamento? Ou pode acontecer do medicamento também não estar fazendo sentido para eles? Isso pode acontecer, por exemplo? Sim. Lembra do anticoncepcional de farinha? Pois é. Vocês lembram desse caso? Placebo puro, né? Era um microbraço. Tudo pode acontecer. Sim. É claro que as regras sanitárias são muito rigorosas. Uhum. A Anvisa acompanha. Geral, os fabricantes, a maioria são fabricantes idôneos, são indústrias. Mas o que ele falou faz todo sentido. Por exemplo, você vai fazer a verificação de pressão. Se você subiu uma escada, se você acabou de chegar da rua para fazer verificação de pressão, você tem que, pelo menos, o paciente ficar uns 5 minutos sentado. Sim. Tem todo um protocolo de segurança para você poder fazer a avaliação. Sim. Até você fazer uma verificação de pressão, se você tiver com a perna cruzada, pode alterar. Olha só. Eu diria que o melhor caminho então, é o profissional farmacêutico. E no caso, se ela estiver fazendo tudo certinho, a orientação é de voltar ao prescritor para poder falar com ele que o medicamento realmente não está, que pode realmente acontecer. Perfeito. Eu aconselharia começar com essas perguntas, porque uma das melhores formas de você convencer alguém é fazer com que aquela pessoa decida por si mesma. As pessoas nem sempre querem ser convencidas, elas querem ter a sensação de que elas tomaram a decisão. Então, se a Viviane me garante algo é uma coisa, mas se a Viviane me leva a um lugar em que eu entendo e eu decido que tomei aquela decisão por conta própria, pode ser que a Viviane tenha me convencido melhor. Quase uma terapia, né? Quase uma terapia. Que a gente chega às próprias conclusões. Exatamente. Então, se eu percebo que eu tomei a decisão, talvez eu decida por aquilo de forma mais leve. Agora, se eu decido aquilo imposto por alguém, não, estou tendo que fazer isso porque fulano me obrigou. É diferente de, não, eu decidi, eu entendi que é melhor mesmo, porque as pessoas têm um pouquinho de orgulho também. Então, não, fulano me obrigou, eu estou tomando. É diferente de, não, fulano falou comigo e eu decidi que é melhor para mim. Então, conduza essa pessoa a chegar na conclusão por conta própria. Se ela entende que ela decidiu, por isso que faz parte você fazer as perguntas. Como é que está o uso? Poxa, mas olha, 2 horas, mas é meio-dia, antes do almoço. Como é que está a sua rotina? Está fazendo exercício? Porque deveria estar fazendo repouso. Aí, de repente, a pessoa chega na farmácia, pode acontecer muita coisa. A pessoa tem que tomar aquele medicamento e fazer pouco esforço. A dona Marlene vai chegar lá com uma sacola de mercado, com uns 5 quilos na mão, andando 1 quilômetro para chegar na farmácia. Você, dona Marlene, mas a senhora não mora longe ali, tinha que estar de repouso. Você começa a perceber que aquela pessoa na prática não está cumprindo todos os protocolos para aquele medicamento ter a eficácia. Então, o seu trabalho nesse caso, quando você entende que tem algo errado, é conduzir a pessoa a perceber que ela está fazendo algo errado. Mas caso ela insista muito no medicamento não estar fazendo efeito, aí de fato entra um segundo momento de você apenas aceitar e conduzir de volta ao prescritor. Mas antes vale a pena fazer esse diagnóstico com perguntas estratégicas para que a pessoa tente
concluir por conta própria que algo não está certo. Excelente. Tiago, a farmácia, com muita frequência, faz campanhas. Sim. Campanhas de produtos, de HPC. Temáticas, né? Campanhas temáticas também. Vamos supor que a farmácia faça uma campanha de vitaminas e suplementos, que hoje é algo muito em alta. Qual seria a melhor forma de abordar o cliente para oferecer esses produtos sem parecer invasivo, sem parecer que o balconista quer empurrar aqueles produtos? Eu diria que o skin the game é ótimo. Olha, eu tomo, faz sentido, melhorou muito o que eu estou passando aqui por conta disso. Então, num primeiro momento, enquanto você atende, eu imagino que parta de um princípio da venda para alguém que já está ali procurando uma outra coisa e vai ser indicado, para aumentar o ticket ou para essa campanha específica. Maravilha. Isso. Então, se a pessoa já está buscando algo, ou já comprou algo, e o objetivo é agregar esse produto para aumentar o valor, eu partiria de um princípio de skin the game, então minha pele no jogo, tomo isso, faz muito sentido para mim. Na prática, isso aqui funciona até para alguém da minha família. Por exemplo, eu sou jovem, talvez eu não tome determinadas vitaminas para a galera de uma idade mais avançada. Mas eu tenho alguém na minha casa que toma. Então, olha, que interessante você está buscando por esse medicamento. O que está acontecendo? Está buscando isso aqui por quê? Faz muito mais sentido você indicar uma vitamina que se conecte com o que aquela pessoa está passando. Então, se a pessoa vem buscar, por exemplo, um remédio para dormir. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Olha, preciso de um remédio para dormir. Eu, por exemplo, Tiago, passei recentemente pelo caso de fazer um exame e ver que a minha vitamina D e a vitamina B12 estavam baixíssimas. E isso estava prejudicando também a qualidade do meu sono. Então, se eu percebo que a pessoa entrou buscando um remédio para determinado fim, faz mais sentido eu pegar o suplemento que agregue naquele fim. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que trazer o produto que faz mais sentido para a realidade daquela pessoa. Então, para não parecer uma venda completamente descasada e empurrada, traga as vitaminas que façam sentido para o diagnóstico que aquela pessoa já tenha. Caso não faça tanto sentido, Tiago, mas a pessoa me deu algumas informações, eu não sei exatamente o que ela precisa. Legal, então sugira vitaminas que apostem na longevidade, na prevenção, coisas que tragam um benefício prático e lógico. Eu apostaria pelo menos nessas duas estratégias. Uma conexão direta da vitamina e do suplemento para o que aquela pessoa já está procurando, aliada a uma experiência pessoal de alguém que eu conheço, ou alguma coisa que aposte na longevidade. Eu tenho visto muitos estudos que dizem que a grande ambição das pessoas hoje é a longevidade, cada vez mais. Por isso a gente está aumentando, por exemplo, a conscientização sobre suplementação, sobre exercícios físicos, refrigerantes, apostando cada vez mais no zero. Nem estou aqui para debater se faz bem ou não, mas é claro que o açúcar está sendo um pouco mais condenado. A questão das bebidas alcoólicas, cada vez mais marcas apostando em bebidas zero álcool. Então, longevidade é um tema muito em alta. E isso a gente já entra numa outra questão que são tendências. Quais são as tendências do momento? E tendência tem tudo a ver com prova social também. Então, é uma tendência à longevidade, eu tenho que mostrar para essa pessoa produtos que tenham a ver com longevidade. Se eu pudesse elencar em top 3, do maior para o menor, eu iria no suplemento que faz sentido com o que aquela pessoa já está procurando. Por isso que eu dei o exemplo. A pessoa está com dificuldade de dormir, que vitaminas agregam para o sono dessa pessoa, para ser um compilado, algo que vai agregar mais? No segundo lugar, a prova social própria. Eu uso isso, está fazendo sentido para mim. E no terceiro lugar, produtos que apostem na saúde e longevidade. Talvez não seja tão específico para o que aquela pessoa está passando, mas vai ajudá-la no longo prazo. Acho que eu apostaria nisso. Excelente. A gente já falou um pouquinho no início sobre a questão da qualificação da equipe, mas eu quero voltar nesse ponto, Tiago, para te perguntar se, e eu acredito que sim, mas eu quero te ouvir, né? Se é possível desenvolver essas habilidades de comunicação e quais são as suas dicas para isso. Então, suponhamos que eu seja uma balconista que tenho muita dificuldade nesse contato, nessa comunicação com o cliente. Certo. O que eu posso fazer para melhorar isso? Onde eu vou buscar esse treinamento, esse aprendizado? Como eu vou estudar essa comunicação para me comunicar melhor? Certo. Alguns pontos-chave de comunicação interpessoal. Existe uma coisa que é muito falada, mas ainda muito ignorada, que é olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Tiago, tem dificuldade de olhar nos olhos. Imagino que o balconista também viva essa dificuldade por conta de computador, sistema, falando, atendendo, computador. Mas o olhar nos olhos é um princípio fundamental. A mesma coisa, sorriso no rosto. São coisas básicas. Estou indo do básico para o mais avançado. Tiago, tenho muita dificuldade de olhar nos olhos. Você que tem dificuldade, você vai treinar algo. Você vai olhar no centro do nariz da pessoa. Você pode mirar no centro do nariz da pessoa, como estou fazendo agora. Parece que eu estou olhando para você no fundo dos seus olhos, imagino eu, mas eu estou olhando para o centro do seu nariz. Ou eu posso gamificar isso. Eu posso brincar por alguns segundos de descobrir o tom
dos olhos da pessoa, a cor dos olhos. Por alguns segundos eu vou olhar de forma intencional só para descobrir o tom dos olhos. Eu já estou olhando para você. Isso já traz um afeto maior no atendimento. Sorriso no rosto, a mesma coisa. E dependendo do momento, se for um atendimento mais caloroso, uma linguagem corporal mais aberta e tudo mais. Agora, Thiago, onde eu posso buscar melhorar a minha comunicação? Eu não abro mão, por exemplo, de ouvir podcasts como esse. Eu sou um apaixonado por podcasts e conteúdos. Muitas coisas que eu falo em aula, em podcasts como esse, em palestras, vêm do lugar do repertório. Comunicação, para mim, é prática, treino e repertório. Se eu não leio, se eu não consumo conteúdo, se eu não sei o que está acontecendo no mundo, a minha comunicação vai ser péssima. Eu não tenho pontos de conexão, não tenho história para contar, eu não tenho capacidade de contextualizar com o fato. Inclusive, voltando na questão do suplemento, se tem um suplemento que eu sei que fez sentido para alguém em determinada situação, se eu conto essa história, aumenta muito a possibilidade de vender esse suplemento, porque eu estou trazendo um contexto, um conceito por trás daquilo. E a comunicação, de fato, vem da prática. O que eu sugiro muito para os meus alunos? Comece a observar mais os seus áudios de WhatsApp. Eu não sei se vocês têm o hábito de mandar o áudio ouvir, tem? Eu tenho. Eu também. Essa é uma dúvida até, Thiago, que eu queria pontuar com você. Né? No podcast anterior, que nós fizemos aqui com o Ricardo, ele estava mencionando que mais de 50% do faturamento dele não é presencial. E hoje, né, a tecnologia, cada vez mais, né, a venda através remota, ela é maior. Sim. E o WhatsApp é uma grande ferramenta, né? E a comunicação pelo WhatsApp. Como é que você tem essa percepção? Porque isso é um gargalo hoje, é um ponto de dificuldade da comunicação. Porque eu escrevo com uma intenção de uma maneira. O receptor entende de outra maneira, dependendo, né, do humor dele, da forma como você fez. Tem alguma dica nesse sentido? Porque hoje grande parte das farmácias utilizam aqui no momento, né? Quer dizer, eu não estou nem falando de e-commerce, que e-commerce ainda é mais automatizado. Mas a ferramenta de WhatsApp, seja por voz ou por escrita, é muito utilizada em farmácias para comercialização. Você, como consumidor, hoje talvez você não ligue, você manda pelo WhatsApp. E às vezes a devolutiva da comunicação ela é ineficiente. Tem alguma dica nesse sentido? Quando a gente fala da comunicação textual, via WhatsApp, direct e tudo mais, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. É um ponto de atenção extrema. Passei por uma situação recente onde eu segui um grande player do digital e faz muito sentido quando você segue alguém hoje, você já recebeu uma mensagem no direct, automatizada. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O que você está buscando aqui e tudo mais. E eu respondi a primeira pergunta, a segunda, até que chegou um pitch de vendas. Olha, para você que está nesse momento, o fulano de tal tem um produto aqui. Então eu tinha acabado de seguir e já recebi ali um pitch. E eu mandei uma mensagem de texto dando um feedback. Na minha cabeça eu estava sendo super cordial e apenas passando um feedback do que eu buscava no Instagram. E eu escrevi mais ou menos assim, olha, nesse momento eu busco apenas consumir mesmo os conteúdos do fulano, não necessariamente já sendo abordado para me vender algo. Eu mandei esse texto. Mas na minha cabeça eu estava falando justamente como eu estou falando aqui agora, de uma forma leve. Olha, nesse momento eu quero consumir os conteúdos, não necessariamente já sendo abordado para me vender algo. O próprio player me respondeu em áudio. Então eu recebi uma mensagem automatizada e quando eu mandei isso, ele me respondeu e falou, Thiago, pode assistir os conteúdos então, mas sem ser abordado não vai dar não, porque isso aqui é meu trabalho. Eu falei, caramba. E aí vem uma frase que eu detesto, que é eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Mentira. Na maior parte das vezes você é responsável sim pelo que você fez, pelo que você falou. Então eu respondi, falei, fulano, claro, tá tudo bem me abordar, não sei se me fiz bem entendido. Eu quis dizer que nesse momento eu não busco comprar algo, foi só isso, eu não critiquei o fato de abordar. E aí ele me respondeu novamente, falou, não, Thiago, imagina, ó, inclusive pega esse insight, você que produz conteúdo, vende coisas, às vezes abordar logo o cliente, o seguidor, já conecta mais. Aí a conversa fluiu de outra forma, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então o que eu sugiro? Sempre com receptividade extrema. Tudo bem, bom dia, como vai, o que você busca, como posso ajudar, para demonstrar uma certa acessibilidade. Porque o atendimento muito rápido, e eu sei que é desafiador, Thiago, mas são 100 mensagens por dia no WhatsApp. Mas nem que seja uma mensagem padrão de, vamos dizer assim, de conexão imediata. Bom dia, tudo bem, como vai, como posso ajudar? Já é ótimo. Já demonstrou um mínimo de interesse. No decorrer da conversa, você pode ser mais assertivo. O que não pode acontecer é um bom dia seco, oi, seco. Tem? Tem. Quanto? Tanto. E aí, dá? Dá. Não pode acontecer isso.
É pior que acontece. Eu imagino. Apesar de já existirem soluções que fazem esse atendimento mais automatizado. Sim. A gente tem empresas especializadas em farma que já desenvolveram soluções para isso, mas ainda assim a gente passa por situações como essa que você disse. Eu mesma, numa conversa, fazendo um pedido por WhatsApp, numa rede, fiquei sem respostas. Fiz o pedido e aí a pessoa desapareceu, não me atendeu mais. Isso é péssimo. Muito ruim. Mas é muito rotineiro isso. Muito rotineiro. Não só na farmácia. Eu trabalhei com marketing digital durante muitos anos. Eu trabalhei com muitos restaurantes. O WhatsApp de restaurante, vocês não têm ideia. É assim, boa noite. Tem tal coisa? Tem. Quanto é? Tá no cardápio. A pessoa não responde mais. E você que está me ouvindo agora, eu sei que também tem um cliente que fica ali enrolando e quer saber, mas tem tal coisa, mas quanto é? Quantos comprimidos? E vem quanto, você não pode dedicar tanto tempo. Mas o erro não pode partir do atendente. E aí, beleza, a conversa começou a se desenrolar muito mais do que deveria, aí vale a pena você começar a ser um pouco mais assertivo para demonstrar aquela praticidade. Mas no começo, não pode acontecer um bom dia seco, um tudo bem seco, tem, quanto é tanto, dá para levar, dá, depende, não dá. Tem que dedicar um pouquinho de tempo. Para isso faz sentido talvez ter uma pessoa só para isso. E aí eu não entendo tanto da gestão da farmácia, da complexidade que tem disso, mas quando é um atendente que também é vendedor, que também atende o WhatsApp, aí nós temos um problema seríssimo. O que acontece na maioria. Como que essa pessoa vai dar conta de tudo e ainda fazer um atendimento humanizado? É que ela vai priorizar quem está presencial. Com toda certeza. A probabilidade maior é você vender para alguém longe ou alguém que está na sua frente, para você conectar, mostrar na mão. É o presencial. Então, na maioria das vezes, é ideal que tenha alguém de retaguarda, quase que focado nisso. Focado nisso. Para esse tipo de atendimento. E aí, lembro, tem uma frase, se eu falei da frase que eu não gosto, tem a frase que eu gosto. As pessoas podem não lembrar do que você disse, mas vão lembrar de como se sentiram na sua presença. Então, no fim das contas, eu posso não lembrar, eu vou lembrar, mas só um exemplo, eu posso não me lembrar de nada do que eu ouvi aqui nesse podcast hoje. Mas se eu sair daqui com a sensação de que foi uma conversa super agradável, eu vou ter uma memória afetiva maravilhosa disso aqui. E vai parecer que a conversa foi de fato muito boa. E pode ser que alguém me pergunte, mas o que foi falado lá? Olha, eu nem lembro assim bem, a gente falou de tal coisa, mas foi tão bacana, a gente passou ali, o tempo voou, a gente nem percebeu. Então essa sensação de bem-estar é o foco na comunicação, principalmente interpessoal, no WhatsApp, no A1 e por aí vai. Eu iria por essa linha, de tentar ter alguém mais focado nisso, para que o atendimento seja um pouco mais humanizado. E só voltando na pergunta anterior, as pessoas podem buscar também o YouTube para aprender a falar melhor. Tem muito conteúdo gratuito. Muito conteúdo gratuito bom demais. Então você não precisa hoje necessariamente contratar um mentor, uma consultoria, um curso online. Você pode começar assistindo conteúdos gratuitos. Como falar melhor, como abordar melhor, como excluir vícios de linguagem, como melhorar o meu vocabulário. Quer melhorar o vocabulário? Leia livros. Aumente o seu conteúdo, o seu nível de repertório de palavras. E aí uma coisa que eu quero deixar muito claro também é que não adianta você falar de determinado medicamento com uma pessoa somente no nível técnico. Ai, com certeza. Não adianta você dar uma informação técnica para uma pessoa que não tem o conhecimento. Passei uma experiência há uns anos atrás na Rádio Tupi, onde uma colega foi dar uma notícia. E ela disse, fulano de tal do Fluminense vai ficar um tempo fora porque lesionou o 5º metatarso. Aí a gente se olhou assim no estúdio, 5º metatarso, será que esse cara tá bem? Ele vai voltar a jogar? E ela imediatamente depois, com uma sabedoria muito legal, falou, gente, mas vamos lá, 5º metatarso é um ossinho ali pertinho do mindinho do pé, daqui a 2 semanas ele tá de volta. Então a gente tem que adaptar a linguagem para quem está nos ouvindo. Não adianta, por vezes, eu falar o sal do remédio, qual é a conexão que ele tem com tal coisa. Eu tenho que falar assim, isso aqui vai te dar um alívio em tal região do seu corpo. Você vai sentir um formigamento assim, vai ficar bom em X horas. Melhorou demais. Tem outro exemplo, o termo interação medicamentosa. Nossa. Que na prática é... Você tomar um medicamento misturado com outro. Pronto. Tem medicamento que você não pode tomar com outro. Pronto. Ou então reação adversa. Olha, se você tomar esse medicamento, pode dar uma dor de barriga, pode dar uma dor de cabeça. O cliente chega, a gente vai perguntar para o cliente ou para o paciente qual foi a sua reação adversa. Ele vai ficar olhando para você. Eu não estudei isso no ensino médio, não lembro. Pois é. Então, o senhor sentiu alguma coisa de diferente? Exatamente. Teve dor de cabeça, ficou tonto? Sim.
Então, essa adaptação da linguagem é muito importante. Por mais que seja um termo batido, isso aqui tem efeitos colaterais. Caramba, a pessoa vai falar, beleza, mas quais são? O que pode acontecer, sabe? É batido, mas a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa não sabe o que significa. Pois é. Então, farmacêutico num congresso de medicina, num workshop farmacêutico, faz sentido. Reações adversas, efeitos colaterais, integração medicamentosa. Entre colegas, agora, atendendo um cliente final, essa pessoa vai saber o que é esse termo? Não vai saber. Então, adapta a linguagem para ficar mais fácil de ser compreendido. Isso. Aliás, se você for ler bula de medicamento, você não toma medicamento nenhum. Porque tem mais reações adversas do que para a indicação do produto. Sim. O Google também é cruel. Se for buscar no Google, o que pode acontecer é uma chuva de reações adversas. Então, o farmacêutico, o balconista, ele tem muita responsabilidade de tranquilizar também aquela... Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de tomar remédio. E se você não tranquiliza aquela pessoa, que de fato pode acontecer, mas olha, isso foi indicado porque você não tem uma inclinação para passar por isso, deixa essa pessoa tranquila. A gente está falando, por vezes, de doenças, de patologia. Vamos combinar que muitas vezes a pessoa não vai na farmácia por lazer. Vou dar um passeio, vou na farmácia. Às vezes ela vai comprar uma coisa para melhorar. Então você tem que deixar essa pessoa o mais tranquila possível. Ela tem que se sentir bem de estar na tua presença, porque de fato ela deve estar buscando um remédio para um problema que ela está passando. Se você se precaver de minimamente deixar aquela pessoa mais tranquila, caramba, a sensação é outra. Ela já fica ali um pouco mais confortável. Putz, obrigado por ter me incentivado, me mostrado. Agora eu tô mais tranquilo de tomar esse remédio. Aí entra no sentimento positivo que eu falei. Essa pessoa vai voltar ali não só pelo preço, não só pela estrutura, mas pelo sentimento que ela teve na sua farmácia, no seu empreendimento. A gente falou muito aqui da comunicação no balcão, comunicação com o cliente. Mas eu acho que a gente precisa também olhar para a comunicação com a equipe. Claro, sim. E a gente tem muitos problemas nas farmácias por dificuldade daquele gestor ou do gerente ou do próprio proprietário em se comunicar com a equipe. Sim. Você tem dicas, orientações, sugestões para melhorar a comunicação com os colaboradores? Sim. Eu diria que eu tive agência, então tive que lidar com muitas pessoas. Lidei com muita gente da geração mais nova, mais jovem. É muito desafiador, porque eu tenho 34 anos, então eu estou no meio do caminho, digamos assim, entre essas gerações. Mas eu venho de um lugar, quando eu comecei a trabalhar, que a comunicação do meu chefe comigo era papum. Não tinha meias palavras, não tinha qualquer tipo de inclinação para agradar, não tinha nada. Era isso, faz isso, é assim que faz, e se não fizer, já sabe como é que vai ser aqui. Agora, hoje, a gente tem que ter um tato um pouco maior. Conheço muitos gestores, eu dou mentorias para muitos gestores que têm dificuldade com isso. Tiago, mas eu tenho que falar, contextualizar. Para mim, eu tenho que falar o que tem que fazer e acabou. E você precisa entender desse colaborador. O gestor, ele também tem que entender de comportamento humano, porque na equipe dele, ele vai ter pelo menos 3, 4, 5 tipos de perfis comportamentais diferentes. Vai ter gente que gosta que você pergunte primeiro como está para depois passar uma demanda. Vai ter gente que tem preguiça de receber um bom dia, só quer saber o que tem que fazer, o que tem que fazer hoje, qual é a meta, e vamos lá, e vamos resolver. Vai ter gente que você tem que trazer mais dados. Inclusive, existem alguns perfis comportamentais, como sonhador, persuasor, analista. O sonhador é aquela pessoa que fala muito de futuro, ela é mais entusiasmada, ela fala do que vai ser o próximo mês, como é que vai ser esse ano. Essa pessoa, ela é mais criativa, então faz sentido você dedicar um pouquinho mais de tempo, falar sobre futuro, sobre qual é o objetivo, como é que a gente vai chegar. Agora, tem pessoas que são mais analistas, e essa pessoa geralmente ela fala muito de números, de dados, de estatísticas, qual é o planejamento, qual é a meta. Com essa pessoa, faz sentido você fornecer mais dados, mais informações técnicas. Qual é o planejamento prático, prazo, como é que a gente vai resolver. O persuasor, ele já gosta um pouco mais da sensação de respeito. Então faz sentido você se conectar emocionalmente com essa pessoa, jogar um pouquinho para cima. Quando eu trabalhava em rádio, tem algumas fotos me entrevistando atletas, e eu lembro que às vezes eu tinha que entrevistar os caras no meio do jogo, ou no final, durante um resultado ruim. Então, em 2015, lá, eu cobri o Botafogo na Série B, em 2015. Já era uma atmosfera um pouco ruim, porque nenhum time grande quer jogar a Série B. Então, os atletas já eram um pouco ressabiados com a imprensa. Aí, o Botafogo perdia um jogo para um clube de menor expressão, eu tinha que entrevistar o jogador no final do jogo. Mas eles estavam um pouco chateados com o resultado. A pior coisa que eu poderia fazer era chegar já tocando na ferida. Fulano, e aí? Sensação de perder um jogo aqui dentro do estádio Newton Santos, diante da torcida. Caramba, esse cara ia me falar 3 palavras e sair fora me xingando. Agora eu falar, fulano, quase deu, né? Aquela bola ali, putz, no começo, se aquela bola tivesse entrado, seria outro resultado, né?
toquei um pouco no ego, joguei pra cima, o cara me respondeu. Agora, não dá pra desconsiderar, né, fulano? Como é que foi essa sensação de perder em casa, acaba desafiando? Não, como você falou bem, também se tivesse acontecido aquilo ali, teria sido melhor. Mas agora é correr atrás. Então, geralmente, pra lidar com a equipe, faz sentido você fazer uma coisa que eu chamo de feedback sanduíche. Eu chamo não, eu aprendi dessa forma. O feedback sanduíche é aquele que você apresenta um ponto positivo. Então você inicia uma conversa tocando em algo relevante, bacana, agradável. Você insere logo a seguir o ponto de melhoria, o ponto de atenção, o ponto chato da conversa e finaliza esse papo com outro ponto positivo, com alguma coisa agradável. No fim das contas, a parte ruim ficou aqui no meio. É como o pão, um ponto positivo, o recheio é a parte um pouco mais ácida, um pouco mais áspera e você finaliza com algo positivo novamente. Você não deixou de puxar a orelha, não deixou de chamar a atenção, mas você mostrou para aquela pessoa que essa chamada de atenção não define também o que ela tem sido ali dentro, a não ser que defina. E aí se definir faz sentido também você considerar se essa pessoa permanece ali ou não. Aí já entra um outro âmbito, mas dentro da comunicação eu gosto de trabalhar dessa forma. No meio de apontar algumas coisas ruins, eu aponto outras coisas agradáveis também. Porque essa pessoa vai se sentir bem trabalhando ali. Caramba, aqui a gente trata de forma leve, mesmo os desafios, a gente trata de uma forma agradável. Eu lembro de uma coisa que o meu chefe no Fluminense Futebol Clube, o Bruno Brum, ele me marcou para sempre. Eu vinha de um lugar onde era vocês estão fazendo besteira e por culpa de vocês deu errado. Eu fui forjado nisso aí. E quando eu comecei a trabalhar com o Bruno, na primeira vez que eu postei algo errado no Instagram do Fluminense, ele me mandou uma mensagem no privado e falou assim: Tiagão, a gente postou errado lá, corrige pra nós. E eu li aquilo e falei: a gente postou errado? Não, fui eu que postei errado. Fui eu que postei. Ele tá falando a gente, eu guardei aquilo, eu falei: pode ter sido uma vez só. E todas as vezes que algo saiu do controle, ele botava no grupo: time, demos mole aqui em tal coisa. E não foi ele que deu mole, foi a pessoa que postou, foi a pessoa que editou. Eu falei: caramba, esse cara tá sendo gestor. Então, eu me sinto parte integrante de responsabilidade compartilhada, mesmo a responsabilidade sendo minha. Ele me marcou para sempre. Com todo mundo que eu lidei a nível de equipe, eu sempre trabalhei dessa forma. Pessoal, temos que melhorar. Na prática, nem fui eu que errei. Pessoal, erramos em tal coisa. Nós somos um time. Acerta um, acertam todos. Erra um, erram todos. Isso aqui já muda completamente a percepção que o time tem sobre o gestor. Eu percebo que hoje os colaboradores eles têm uma tendência muito grande a afastar o empresário. O empresário hoje é um malvado. Não, é um malvado, que só quer explorar, trabalhar, tô ganhando mal, é aqui para trabalhar. Então a gente já tem essa responsabilidade de formar um time nos colocando como parte integrante do acerto e do erro. Eu começaria conduzindo dessa forma. Maris tem muita experiência com liderança de equipes. Qual a sua visão sobre isso? Viviane, a questão de liderar não é algo fácil. Não é algo... É extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Porque você trabalha com pessoas com culturas diferentes. Você trabalha com situações diferentes. Você trabalha, às vezes, com pessoas que você não sabe nem o que está acontecendo em casa. Às vezes você tem... Recentemente a gente teve uma situação lá dentro da empresa lá que a gente descobriu que a funcionária tinha tido um aborto. Caramba. E ela estava muito fragilizada. Então, nosso RH, você conhece, quem cuida lá do nosso RH, nós fizemos um apoio com a psicóloga para poder fazer um tratamento, deixamos ela, após o período que ela teve de afastamento, deixamos ela trabalhando um período em casa, em home office. Porque, às vezes, emocionalmente, a fragilidade daquela pessoa é alguma coisa momentânea. Sim. E, em contrapartida, tem aquele que é um oportunista, que recorrentemente está trazendo problema. Sim. Então, quer dizer, o gestor, ele não pode se afastar da equipe. O primeiro cliente nosso não é o cliente de fora, é o cliente interno. A visão do empresário tem que ser que o cliente interno, ele é importante, porque se você não cuida da sua equipe, a sua equipe não vai cuidar do seu cliente. E a coisa funciona assim. Verdade. Então tem muita empresa que o proprietário trata de uma maneira, você colocou aí, né, na base meio de chicote. Sim. E o que vai acontecer com o seu funcionário? O que ele vai fazer com o seu cliente? Ele vai ter o mesmo comportamento. Com certeza. Com toda certeza. Fazer liderança, na minha percepção, não é ser bom, é ser justo. E você tem que ter essa medida. E procurar, dentro daquilo que você, né, utiliza de ferramentas de atualização. A gente, na empresa, nas duas empresas que eu faço gestão,
é estar atualizado, se informar, procurar aprender, que nem você falou. Hoje o conteúdo de informações, de podcast que existe é muito legal, e também network, que também é fundamental. Sim. Para que a gente possa, fruto do network, que a gente teve a oportunidade de estar aqui hoje conversando contigo. Sim. E aprendendo. Sim. Então são coisas que a gente precisa praticar na vida, né? Sim. Então é um grande desafio. Liderança é desafio e todo dia é um aprendizado. A gente não tem, é um livro que não tem o epílogo final, a gente vai aprender até o final. Sim, eu tenho apostado muito em ambientes de networking, tenho crescido demais da conta. Mas é fundamental. É fundamental. Eu, na minha vida, graças a Deus, né, boas conexões abriram muitas portas para mim. E eu acho que isso eu tento explicar para a equipe e praticar dentro da minha casa. Fruto de boas relações, boas conexões e sinceridade, ética, né? Isso na vida da gente só traz benefícios. A gente plantou e vai colher. Sim. Eu acho que é a melhor experiência que a gente tem. Muito bom. Maravilha. Chegamos ao quadro final deste episódio, Desvendando o Cliente. Estamos cheios de quadros novos nesta terceira temporada. Tiago, Desvendando o Cliente. Em poucas palavras, como se comunicar bem com... São 3 perfis. Primeiro, a mãe apressada. Se a mãe está apressada, a gente precisa falar de forma assertiva. Então, Tiago, eu quero me comunicar bem, quero me conectar bem, dei aqui muitas dicas para como você se conectar, mas se é uma mãe apressada, a rotina dessa mulher é intensa, possivelmente ela está cheia de coisa para resolver naquele dia. É uma mãe apressada? Fala pouco, vai direto ao ponto, vai ser a melhor forma de se conectar com essa pessoa. Tiago, mas aí eu não posso vender lá a campanha do suplemento. Talvez para esse cliente não faça sentido. Então a gente tem que entender isso também. A campanha está rolando, mas se essa mãe está apressada e a gente quer que ela volte, aí a gente retrocede um pouquinho do que a gente falou há pouco. Para que essa pessoa volte, ela tem que se sentir bem ali. Se ela está apressada, é assertividade. O que você precisa? Como é que eu posso ajudar? Não, estou com muita pressa, legal. O que é? Tá aqui, ó, toma, vai no caixa, tá resolvido. Acabou. A sensação dessa pessoa vai ser ótima e ela vai voltar, talvez num outro momento com mais calma, e aí sim fará sentido você apresentar outras coisas e tudo mais. Se a pessoa está com pressa, entrega o que ela quer e tá ótimo. Como se comunicar com o idoso confuso? Eu diria que fazendo perguntas e contando história. Contando história. O idoso confuso, você fazendo perguntas para ele, entra naquela questão de você fazer com que ele se convença de algo. Mas como é que tá? E aí, mas como é que funciona? O que o senhor está buscando? O que o senhor precisa? O que o senhor quer nisso aqui? E tá fazendo sentido? Há quanto tempo? Bota essa pessoa para falar, porque geralmente a confusão vem da falta de orientação. De informação. Então, quando você pergunta para que você consiga ser assertivo, você recebe as informações de forma estratégica, vai fazendo algumas perguntas, até porque se é um idoso confuso, eu já parto do pressuposto que ele vai passar um pouquinho mais de tempo ali no balcão mesmo. Vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo. Então, faz perguntas para esse idoso de modo que as informações venham vindo durante a conversa e ele vai entendendo um pouco mais do contexto. E no final você sintetiza. Seu fulano, então pelo que eu entendi aqui, o senhor está assim assado, não é isso? Sim, não tem mistério, é isso aqui mesmo. Só que, nesse caso, entra a adaptação da linguagem também. Então não faz sentido falar assim, senhor fulano, você vai tomar isso aqui em jejum, sem ter comido nada. Senhor fulano, acordou, já toma esse aqui. Esse aqui é o branquinho, tá vendo que é o branquinho? Coloca isso no começo do dia. Esse aqui que é o mais compridinho, ilustra. Trata de forma lúdica a sua explicação, porque o idoso, em via de regra, ele já começa a não entender mais tanto algumas coisas, dependendo do estágio que ele está. Então começa a tratar de forma lúdica a sua comunicação. Senhor fulano, tá vendo aqui o redondinho? Esse aqui é para tal coisa, na hora do almoço. Almoçou, tem que lembrar desse aqui. Esse aqui é o mais compridinho, acordou. Acordou é esse laranjinha. Então trata de forma lúdica, fazendo perguntas para que você consiga apontar o melhor caminho para esse idoso confuso. Excelente. Para fechar, o cliente que só segue preço. O cliente que só segue preço, interessante. Eu tentaria mostrar o custo-benefício daquele que por vezes é mais caro. Por exemplo, não, mas eu quero comprar esse aqui que é mais barato. Legal, fulano, faz sentido. Tô entendendo, realmente o preço é uma coisa delicada. Então, valida o que a pessoa está falando. Olha, eu sei, a gente tem que economizar, né? As coisas não estão fáceis. Mostra para a pessoa que você entende o que ela está falando, mas... Fala assim, mas pensa comigo, esse aqui é R$20 mais barato, mas você tem que tomar 3 por dia. Esse outro aqui é um pouquinho mais caro, mas você vai tomar 1 por dia, dura 2 meses. Então, aquele que só segue preço, você tem que agregar um pouco mais de valor ao produto para justificar o preço que custa. Então, se o cliente só segue preço, você pode até validar que preço é importante, que ele vai economizar. Mas você precisa deixar claro que o medicamento um pouquinho mais caro traz benefícios que aquele não traz.
Então eu focaria na apresentação do valor, do benefício que aquele mais caro traz. Por exemplo, tem um determinado tipo de vitamina C que é vitamina C mais zinco. Por vezes eu comprava só a vitamina C. Até que minha mãe falou, filho, compra aquele outro lá que é vitamina C mais zinco. É muito mais caro do que o que eu comprava. Mas quando eu percebi, caramba, mas faz sentido, porque na prática eu comecei a ver o seguinte, caramba, aquele vitamina C mais zinco, até o tempo de efervescer é melhor, o sabor é melhor, não fica granulado no fundo do copo. Então eu comecei a perceber que o outro era mais caro, mas me trazia muitos benefícios. Então o cliente que só segue preço, talvez ele vá buscar preço e tá tudo bem. Mas não pode acontecer de você não apresentar os benefícios do mais caro para que ele pelo menos tenha a intenção de comprar. Maravilha, tá aí a importância da comunicação. Sim. Marins, vamos agradecer a presença do Thiago. Cadê o brinde? Opa, Nossos, que honra. os nossos mimos. Que honra. Na realidade, a gente quer agradecer aqui uma singela lembrança aqui da Farma Contábil. Muito obrigado. Para você Muito obrigado. poder usufruir aí. Temos alguns kits aí, né? Legal. Espero que possa ser útil. Agradecer muito a você, né, pela sua contribuição Sim. de um assunto tão relevante aqui. Imagina. Estar com você e com a Viviane aqui, para mim, foi muito bacana, né? Porque Obrigado. sempre um aprendizado aqui com vocês aqui, numa coisa tão fundamental na vida da gente, não só dentro da empresa, né? Até dentro de casa mesmo, a gente Sim. tem que saber se comunicar. Sim. Né? A falta de comunicação gera ruídos e às vezes gera problemas por falta de uma boa comunicação. Um agradecimento aqui. Quero também fazer em nome do Bruno, né, que teve contato sim, contigo lá na DNA. Sim. Tá bom? Bruno mandou um forte abraço para você. Obrigado. Um abraço pro Bruno também. Em breve a gente vai estar junto aí em algum momento. Se Deus quiser. Thiago, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você. Imagina. Obrigada. Obrigada, Marins, pela companhia. Eu Obrigado, que agradeço. Márcio. Eu quero agradecer o espaço, desejar todo o sucesso para vocês. Que legal que vocês estão trazendo de forma mais intensa também a comunicação para esse meio, porque comunicação é uma habilidade muito importante. Tem uma mensagem que eu sempre gosto de deixar por onde eu vou, que a comunicação hoje em dia está muito em alta, oratória, tem que falar melhor e tudo, mas e que bom, porque é uma habilidade muito boa. Mas é uma habilidade muito antiga também. Se você for buscar alguns registros até na Bíblia, que é uma coisa milenar, lá na história do rei Davi, que apacentava ovelha, perna gigante, todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar. Tem um determinado momento que as pessoas vão fazer menção de Davi para um rei e fala assim, ó, faz sentido você trazer Davi, e aí começa a apresentar as características dele. E tá lá na Bíblia isso. Fala, ó, ele é um guerreiro valente, ele toca a harpa bem, ele tem boa aparência, fala bem e tananã. Então você vê que lá no Antigo Testamento, uma boa comunicação já era uma característica digna de ser citada para que alguém seja indicado para algo. Então é uma habilidade muito antiga e eu acho muito difícil que fique pelo caminho. Algo que todo mundo deveria olhar com carinho. E parabéns para vocês por estarem trazendo esse conteúdo aqui. Obrigado pelo espaço. Maravilha. Obrigada. Beleza. Obrigada a você pela companhia. A gente espera verdadeiramente que você possa, a partir de agora, pensar melhor sobre a sua comunicação, levar essas dicas para o dia a dia da sua farmácia e melhorar a relação com os clientes, com a equipe. Com certeza você vai notar os resultados melhorando aí no seu dia a dia. Muito obrigada pela sua companhia. Antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe este conteúdo. Coloque aqui nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dificuldade de comunicação, conta pra gente. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.